Nossa, agora o vizinho saiu com o cachorro e tá conversando com o cachorro no meio do corredor. Oh, meu Deus. Vai lá. Aí o Roberto fica estressadíssimo, vai lá para a porta, fica rosnando. Vou falar em pessoa, cadê o Roberto? Tá aqui, vem cá, Roberto. Vem cá, vem cá. Você estava dormindo, estava de boa, aí foram acordar você, né? Tá na moleza. Deixa eu pegar. Ai, meu Deus. Ô, papai. Oi, gente. Tô com sono, gente. Eu tô com sono. Hum. Oh, não! Eu tô com Ai, sono. ele é muito lindo. Tô de Vou te gravata. mostrar, professor, a cachorra da minha prima. Eu Você quero viu tanto fazer que um ela é bonita? fã-clube pro Roberto. Vem cá, Melzinha. Vem cá na tia, Melzinha. Vem cá. Ah, não, gente, não dá. Deixa eu Vem ver, cá na tia, cadê? Melzinha. Aqui. Ai, não! Cadê? Não tá vendo? Aqui, Raulzinho. Ah, aqui no começo, Isadora. Ah, Tem um Vem mas que cá, personagem. Mel. Vem cá. maravilha! Ah, não, que delícia! Olha a foto. Tem 4. Gente, tem outro cachorro ali, do Augusto. Tem, quantos tem aí, Isadora? 4? 4. Nossa Senhora! Tem a Ei, Melzinha. nossa, mas eu Melzinha. amo demais esse bichinho. Ainda mais quando a gente fica o dia inteiro dentro de casa. Falar em ficar o dia inteiro dentro de casa, né? Eu tava, né, tava dando parabéns para 2 amigos, grandes amigos meus que fazem aniversário hoje, ao mesmo tempo. Estava terminando um material para a turma do cursinho e ainda estava me defendendo de calúnias no Twitter. Colocaram lá uma festa junina que foi em 2017 e um perfil lá, chama Vigia Quarentena, botou como pessoal fazendo arraial, né, em plena quarentena, não sei o que, com a gente dançando lá, não sei o que. Gente, eu fiquei tão bravo com esse trem. Gente, rede social é um negócio perigoso demais. Rede social é um negócio perigoso demais, Foi demais, igual demais. fizeram com a Só a Luísa. galera metendo pau, sem verificar nada. E detalhe, na postagem original falava, né? 2017, TBT 2017, que era inclusive uma homenagem que esse amigo meu, que era o dono da casa, tinha feito a um amigo nosso que morreu no ano passado, né? E que aparecia nesse vídeo de 2017. Certo? E a galera descendo o pau, falando, Corona tem mais é que matar esse povo. Foi igual fizeram com a Luísa Sonza, que ela fez uns stories lá, quando ela fez um prato no Paris 6. Aí ela falou assim, quem não me comeu antes vai poder comer agora, falando do prato. Aí quando ela se divorciou do Whindersson, colocaram o vídeo fora de contexto e o povo começou a meter o pau nela. Exatamente, né? Não, gente, mas aquilo que a gente estava conversando esses dias para trás, né? Dessa coisa do ativismo nas redes sociais. As pessoas não querem ler, as pessoas não fazem questão nem de ler, as pessoas querem fazer o barulho, certo? Não existe a ideia de ler as coisas, de verificar a veracidade das coisas, a questão é fazer o barulho. E isso é muito ruim, porque a internet, que acabaria sendo, que poderia ser uma excelente ferramenta de realmente de manifestação, de protesto, de engajamento, acaba virando histeria coletiva de gente que não consegue ler 2 frases, sabe? E que fica difamando as pessoas. Por exemplo, você vai perguntar para mim o que eu acho dessa coisa do cancelamento. Se a gente olhar a questão da internet hoje, sabe? Eu acho que assim, o cancelamento é muito mais negativo do que positivo, porque as pessoas que estão lá para cancelar outras, certo? Para cancelar outras, não são capazes de ler o que elas estão denunciando ou o contexto daquilo que está ali, certo? Aí fica difícil. É, o barulho literário, todos os livros você indica, eu estou lendo. E até minha mãe falou, olha, chance. Cancelamento é uma merda, concordo demais. Um saco. Brasil acima de todos, lacração acima de todos. E assim, eu até gosto da ideia da ideia de lacração como uma forma de falar de empoderamento. Até acho legal, certo? Acho que empoderamento é uma coisa importante e tudo mais. Só que lacração pela lacração, sem nenhum tipo de conteúdo, não leva nada a lugar nenhum. Na verdade, só cria esse tipo de coisa, certo? Por exemplo, eu sou 100% a favor da quarentena e do isolamento social, certo? Eu tô com raiva desse grupo
né, desse perfil Vigia a Quarentena. Por quê? Porque está fazendo um trabalho de merda, né? Falando de coisas que não sabe sem verificar. Ou seja, espalhando fake news, né? Meu amigo que é dono da casa vai entrar com processo de difamação. Quer lá? Mas isso aí não foi isso exatamente. Não, e assim, essa moça, essa que foi morta, que pegava, que sequestrava criança para fazer magia negra, essas coisas todas, isso aí foi, a mulher estava numa praia, ela vendia alguma coisa em praia, e ela reconheceram ela como sendo essa mulher, alguém mostrou no celular lá uma mulher parecida, e a pessoa acredita no que quer acreditar, né? E aí juntaram em cima dessa mulher e bateram nela até ela morrer, né? Lincharam a mulher que não tinha nada a ver com a denunciada por magia negra e afins. Certo? Então, quer dizer, é difícil, viu, gente? Nossa Senhora, não é fácil não, viu? Não é fácil não. Queridos, hoje, né, eu tenho que continuar com vocês distratores, certo? Na verdade, assim, eu comecei, mas nem deu muito tempo de falar muita coisa. Mas antes, eu, né, dentro dessa minha jornada para fazer de vocês ou contribuir para que vocês sejam pessoas que sejam, né, opinativas, mas que se engajem, que tenham embasamento naquilo que vocês estão falando, que não seja apenas, né, lacração, né, por exemplo. Eu quero comentar uma coisinha que aconteceu nesses últimos dias, resultado desses protestos que estão acontecendo em relação ao racismo, né? Em relação ao fascismo, mas principalmente em relação ao racismo, que, né, foram protestos mundiais e tudo mais, certo? E um dos efeitos colaterais, uma das consequências, vocês devem ter visto, é a questão dos monumentos e das estátuas, certo? A questão dos monumentos e das estátuas dedicados a figuras que antes eram consideradas heróicas, mas que hoje, numa visão mais crítica da história, né, têm sido consideradas pessoas que não merecem homenagens, certo? É o caso do Edward Colston, lá em Londres, que era um cara rico, certo? E que, por ser rico e influente na sociedade londrina do século XVIII, ele acabou recebendo homenagens e ganhou essa estátua e tudo mais. Hoje, compreende-se que o cara era um cara que se enriqueceu traficando escravos, certo? Então, tudo isso acaba trazendo, né, uma revisitação mais crítica da história e, né, inclusive, derrubaram a estátua desse cara recentemente, né? Vou mostrar para vocês já já. Isso também aconteceu, né, está acontecendo com várias outras estátuas, várias outras, né? Uma nos Estados Unidos, em frente à Casa Branca, certo? Aqui no Brasil, algumas estátuas também, direto você tem abaixo-assinados, você tem, né, projetos de lei, né, na Câmara Municipal, enfim. O questionamento que eu quero fazer para vocês é o seguinte, a do Churchill? A do Churchill? Você não viu, não? Mas por quê? Churchill. O mundo só não acabou por causa do Churchill. O povo quer derrubar essa do Churchill. Olha lá. Então, era um cara extremamente polêmico, um estrategista, e, obviamente, tinha lá os interesses dele, mas o mundo não acabou por causa do Churchill, gente. Porque ele conseguiu fazer as negociações ali na Segunda Guerra Mundial. Então, nesse momento, Roberto está em pezinho na sacada, olhando para o horizonte, porque está tendo um carro de som em algum lugar, de alguma pessoa sem noção, falando alguma coisa que eu não sei o que é, mas, né, enfim, vai estar lá. Coisa mais bonitinha, gente. Deixa eu mostrar. Não aguento ele. Tá lá. Todo em pezinho, vendo o que está acontecendo, vendo o movimento. Gente, então, né, olha só, do que nós estamos falando? Nós estamos falando disso aqui, ó. Estamos falando
desse questionamento relativo ao que fazer em relação a essas estátuas e monumentos que perderam ou que devem ser, de certa forma, ressignificados. Particularmente, eu acho que derrubar estátua e derrubar monumento, eu acho que isso é depredação do patrimônio e acho que isso é você ferir a memória histórica. Eu, particularmente, acho assim, certo? Existem maneiras, certo? Existem maneiras. Matheus acabou de colocar uma coisa aqui com a qual eu concordo. Aquilo faz parte da história, gente. Não é porque é uma história desagradável que esse sujeito, aquela pessoa, não faz parte da história. Então, ok, você colocar uma estátua em um lugar público dá uma ideia de homenagem, essa pessoa não merece homenagens dentro de um processo de ressignificação histórica, ok, bota isso num prédio público, num museu, certo? Num lugar propício para se falar sobre aquele assunto, sobre aquele período histórico, certo? Porque senão, né, mesma coisa que destruir os campos de concentração. Exatamente. Gente, eu contei para vocês, ano passado, eu fui a Auschwitz, certo? E assim, Auschwitz, eu fico imaginando uma pessoa que tenha algum tipo de dúvida em relação ao que aconteceu, né, de Holocausto, ou que tenha uma certa tendênciazinha, uma certa simpatia, uma coisa meio fascista. Cara, você sai daquele lugar transformado. Aquilo é um lugar de utilidade pública, certo? Então, por mais desagradável que seja aquilo existir, é fundamental, certo? Então, até porque se a gente apaga da memória determinadas pessoas e determinadas situações, a gente, né, quem esquece seu passado está condenado a repeti-lo. Agora, a ressignificação eu considero super importante. Então, não é para se homenagear um traficante de escravo, mas esse traficante de escravo existiu e ele teve relevância dentro de um determinado período que era o contexto da escravidão. Ah, é uma influência positiva? Não. Mas existe uma importância histórica? Sim. Então, não que ele seja homenageado, mas que ele continue fazendo parte da memória, inclusive para a gente entender que teve muita gente que enriqueceu, né, traficando pessoas. Tá certo? Mudar a placa, né? Um povo que não conhece suas histórias está fadado a repeti-la, exatamente. Certo? Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, só para vocês verem aqui, né, do que nós estamos falando. Nós temos aqui... Nós temos tanta coisa para falar. Não se deve destruir justamente por manter a memória viva, para não se repetir, mas mesmo assim o brasileiro não tem memória. E quase passamos por apertos de novo. Né? Estamos, na verdade, ainda passando a possibilidade desses apertos. Né? Vai lá. Olha só. Você tem aqui... Ai. Sai, trem. Sábado de cima aí. Não é isso que eu quero mostrar agora, não. Não é isso que eu quero mostrar agora. Vai lá. Aqui, né? Essa aqui é a estátua do Andrew Jackson, né? Andrew Johnson. Andrew Johnson? Como é que é o nome desse cara? Andrew Jackson, peraí, acho que é Andrew Jackson, que é o 7º presidente dos Estados Unidos. Esse cara, né, olha aí, os manifestantes pegando correntes para, né, derrubar a estátua. Isso em frente à Casa Branca. Aconteceu no final de semana passado. Não, 2 semanas atrás, na verdade, se não me engano. E aí, a polícia chegou, né, acho que foi no final de semana passado. A polícia chegou e parou com tudo mais, né? Mas isso aqui é uma coisa muito louca pelo seguinte, esse presidente dos Estados Unidos, ele foi o cara, o principal responsável pela dizimação, gente, de várias nações indígenas. Não sei a fundo sobre isso, mas as pessoas aí foram punidas ou algo tipo? Não foram punidas, não. Essas pessoas, elas foram, na verdade, homenageadas com estátuas. E foram pessoas muito ricas e influentes em suas épocas. Por isso a necessidade de ressignificação. Será que essas pessoas ainda merecem ser homenageadas? Entendeu? Certo? Exatamente. Ok. Aí os manifestantes ali em cima, né? E
E assim, aí tiraram eles de lá e não impediram. Só que, por exemplo, tem os quadros, né, de todos os presidentes norte-americanos. E o Andrew Jackson, gente, nunca, né, apareceu nos últimos tempos na sala oval. Por quê? Porque quem que foi esse cara? Esse cara foi o cara que retirou os indígenas de suas terras, removendo-os das suas terras, principalmente de terras que eram ricas em minerais, certo? E para a construção de estradas, né, e etc. Né? Coloca-se hoje esse cara como um dos principais responsáveis pela morte de milhões de indígenas nos Estados Unidos. Então, presidente nenhum coloca o quadro dele na sala oval, que é a parte principal da Casa Branca. O Trump colocou. Tá certo? Então, quer dizer, um cara desse merece ser homenageado, será? Né? Dentro de um século XXI, ele merece ser lembrado como parte da história. Assim como Hitler merece ser lembrado. Certo? Como parte da história. Agora, ok, destruir, né, é depredação do patrimônio público, é depredação da memória. Isso não. Isso eu não concordo, não. Certo? A mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Esse traficante de escravos, certo? Que teve a sua estátua derrubada pela população lá em Londres. Certo? Acho que não deveria ser a população, acho que deveria ser o poder público, certo? Que deveria, né, pelo clamor da população, o poder público tiraria a estátua de lá e colocar num lugar em que ela entrasse dentro de um contexto, né, de representação do que esse cara foi. Ou o Felipe colocou uma coisa aí que eu concordo. Muda-se a placa. Né? Quem foi esse sujeito? Traficante de escravos, talalá, 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 certo? Responsável pelo aprisionamento de centenas de pessoas, talalá, certo? Porque aí cumpre uma função. Certo? Agora, e aqui, gente, no nosso país, né? A estátua de Borba Gato. Borba Gato, que foi um dos bandeirantes. Não sei, quando eu era criança, né, eu lia, né, as aulas de história falavam que os bandeirantes tinham sido grandes heróis que desbravaram o interior do Brasil. Quando eu era adolescente, já se tinha uma ideia mais crítica da história, e aí o que eu soube é que esses caras eram um bando de mercenários, de pessoas extremamente violentas, né, de genocidas e estupradores, certo? Então, com certeza, muitos desses bandeirantes que ficaram famosos, gente, eram, na verdade, assassinos, e que, com certeza, não merecem ser homenageados de forma positiva, certo? Borba Gato é um desses. Borba Gato é um desses, que é o cara dessa imagem aí, certo? Você quer falar, Isadora? Foi uma dessas aí que derrubou em um lago, um rio, um trem assim? Onde? Que teve uma estátua, Ana. Teve uma estátua que Foi a do jogaram ela num traficante rio. mesmo. Aqui no Foi? Brasil? Foi a do traficante Não. de escravos. Não, na Inglaterra. Não, foi aquela última que eu mostrei. A lá de Então, foi Londres. ela, não foi? Que jogou Foi. dentro do rio? Foi. Pois é. Isso. Esse aqui tá lá ainda. Já fizeram, gente, várias. Já tem projetos de lei de vereadores de São Paulo para tirar essa estátua daí. Já teve abaixo-assinado para tirar essa estátua daí. Certo? Tem que tirar mesmo. Certo? Ou então, ressignificá-la, mostrando quem foi esse sujeito. O Anhanguera também está ficando pequenininho. Acho que tinha que mudar a placa também. Não, gente, da mesma forma, nós temos, né, a área, a coisa mais central de Goiânia, que é a Praça do Bandeirante. Praça do Bandeirante, aquela estátua tem que ir embora de lá, velho. O Anhanguera foi um dos maiores assassinos, né, das entradas e bandeiras. Cara que utilizava de alguns truques de química para poder, né, roubar e matar os indígenas, certo? Então, quer dizer, não tem que ser homenageado. Ou, né, ressignificado, ele precisa ser. Tá certo? Agora, a grande questão é que aí isso vai se estendendo para algumas coisas super, né, polêmicas. Por exemplo, existe um filme, e aí quem souber fala, coloca aí no chat para mim. Existe um filme, já vou colocar aí. Minha mãe falava que agora era um demônio e não entendia porque tinha homenagem no carnaval. Exatamente.
um filme que é uma das maiores obras da história do cinema. O Diabo Velho, né? Que era exatamente. Um dos maiores filmes da história do cinema, um dos clássicos absolutos, certo? Que recentemente o canal HBO Max e a plataforma da HBO retirou do catálogo, certo? Dizendo que o filme ia voltar depois à plataforma, mas com cenas indicativas de conivência com o racismo, certo? O filme Aí o Vento Levou, exatamente, Felipe, né? E o Vento Levou, certo? Exatamente, Isadora. E assim, eu fico muito em dúvida em relação a isso, porque, gente, quando o filme foi feito, né, foi lançado em 1939, né, no ano que começou a Segunda Guerra Mundial, o contexto era muito outro, né? Os Estados Unidos tinham, sim, políticas racistas oficiais, certo? Eugenia, né? Assim, dentro da superioridade da raça branca, mas assim, não era nem uma questão só assim, supostamente científica, era uma questão legal, né? Os estados norte-americanos tinham leis de segregação, certo? E aí o filme conta a história de uma moça chamada Scarlett O'Hara, uma das personagens mais famosas da história do cinema, certo? E a Scarlett é uma moça que em 1863, ali no ano que começa a Guerra de Secessão, né? A guerra entre o sul e o norte dos Estados Unidos. Sai! Nossa, velho, essa aba de cima aqui é irritante demais. Sai, desgrama! E conta então a história dessa moça, que é a Scarlett O'Hara, certo? E Scarlett, vocês estão vendo estão vendo, né? Então, ela vive na fazenda, que chama-se Tara, certo? Que é a fazenda da família dela, uma família que tem escravos, o sul escravista, a história se passa no sul, pelo ponto de vista dessa moça, que é uma moça linda e completamente mimada, né? Que quer as coisas... Raul, obviamente, eu não concordo com o racismo, mas não é anacronismo querer meio que apagar a história ruim, porque no nosso tempo o racismo é um crime e deveria ser admissível. Porque, querendo ou não, na época em que os monumentos e filmes foram feitos, o racismo era apenas organizado. Sim, apagar não, né? Acho que exatamente a ideia é ressignificar. Agora, qual que é o processo de ressignificação? Sem dúvida, o processo de ressignificação não passa por derrubar a estátua. E sim por mantê-la, se não em lugar público, em um lugar em que ela consiga fazer parte da memória, lembrando de uma forma mais crítica quem foi aquele sujeito. E no caso de O Vento Levou, certo? A história vai falar a respeito dessa moça, vai pegar o ponto de vista dela, certo? E assim, o filme não é exatamente um filme que a gente pode considerar como racista, mas o contexto que é mostrado era um contexto de escravidão, em que os negros eram submissos às vontades dos brancos. E a Scarlett O'Hara, né, vai ser a queridinha da Mamie, que é a preta que cuida dela desde criança e que hoje é quem, né, quem fica ali por conta, certo? Então, é como se, na visão, né, de quem acredita que o filme tem um discurso fora de época, porque o filme é de 39 e fala de uma situação que aconteceu, né, 80 anos antes. Então, quer dizer, existe uma ideia de uma escravidão que é meio que um processo natural do período, sabe? O filme não questiona a escravidão. Acho que a grande questão é essa. O filme não questiona a escravidão e foca no drama da moça branca. Isso, gente, em 1939 não tinha problema algum, certo? Só que aos olhos de 2020, como é um filme que ainda está nas plataformas, é um filme histórico, é um filme
que é super importante, né? Acharam por bem fazer o quê? O filme volta à plataforma da HBO em breve, mas com marcadores de cenas indicando cenas de conivência com racismo, etc, etc, etc. Certo? Como se fosse assim, mostrando que aquele discurso que em 1939 podia parecer normal, hoje, né, seria considerado um discurso racista. Tá certo? Eu fico pensando, certo? Beleza, eu concordo que é necessário você ressignificar e tudo mais. Mas eu não sei se eu acho que... Raul, para você pode não ser, porque você vai ver o E o Vento Levou e você vai entender que se trata de uma obra de 1939. Mas a maioria das pessoas não entende, acha aquilo e vê aquilo e acha que pode ser normal, tal, não sei o quê. Então é para essas pessoas que vai ter esse lembrete, esse alerta nas cenas e tudo mais. Pensando assim, eu concordo. Porque eu, particularmente, como cinéfilo, eu acho um absurdo mexer numa obra-prima dessa. Mas pensando como cidadão, pensando em outras pessoas que ainda não viram o Vento Levou e possam vir a assistir, né, talvez isso seja útil. Mas é uma coisa para ser discutida, tá certo? Você concorda com as atitudes do Deezer de ter censurado todas as palavras niggas nas músicas? Eu não tinha visto isso. Geralmente quem usa as expressões nigga, gente, são os próprios artistas negros, né? Os próprios artistas pretos. Inclusive, tem um diretor norte-americano chamado Spike Lee, né, que ano passado, 2 anos atrás, fez um filme sensacional chamado Infiltrado na Clã, e que agora lançou na Netflix um chamado Destacamento Blood, em que ele usa os pretos falando no linguajar e com as expressões típicas dos pretos o tempo todo. Eu acho que tirar essas expressões é você ferir a identidade cultural de uma parcela da população. Eles usam aquilo e fazem questão de usar, inclusive nas obras, nas músicas e nos filmes dirigidos e cantados por artistas pretos, né, como marcação de identidade. Quem é o Deezer para tirar isso? Certo? Então, discordo completamente. Beleza? Esse negócio de censura nigga prejudicou muito as músicas da Baby, João Guilherme, que João Guilherme falou. Ok. Tá certo? Ele que comentou aqui agora. Tá certo? Então, vamos lá. Bom, e o Vento Levou, gente, vai ter, então, essa ideia de normalização, né? Gente, mas esse negócio não para. Olha lá. Não é isso que eu quero. Aqui. Essa é a Meme, né? Que é a babá, a que faz tudo pela Scarlett O'Hara. E sim, a Scarlett O'Hara tem muito carinho por ela, né? A Meme é uma das poucas pessoas que falam as coisas na cara da Scarlett, e a Scarlett faz muxoxo, não sei o que, mas escuta. Só que é uma relação subalterna, né? Ela aqui apertando aqui o espartilho da Scarlett, certo? Até porque ela era uma escrava, né, de dentro de casa, né? A escrava faz parte da família, mas, né, é uma relação de submissão, certo? E a Meme vive por essa Scarlett. Ela não tem vida própria, praticamente. Ela vive pela Scarlett, certo? A Hattie McDaniel, que é essa atriz, foi a primeira pessoa preta a receber um Oscar de atriz coadjuvante. Agora, olha que contradição. Vivian Leigh, né, ganhou o Oscar de melhor atriz. A Hattie McDaniel ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante, mas Hattie McDaniel não pôde entrar para o auditório onde estavam todos os indicados ao Oscar. Por quê? Porque o auditório ficava em um hotel que não permitia a entrada de pessoas pretas. Então, ela teve que receber o Oscar dela numa sala separada. Tá certo? Então, olha que dicotômico. Ao mesmo tempo em que você tem, né, uma atriz preta pela primeira vez ganhando o Oscar, o que é importante como representatividade, mas ela não foi tratada como os outros ganhadores por ser preta. Certo? Então, dicotômico demais isso. Mas isso não tem a ver com o filme. Isso tem a ver com, né, a situação
social da época. Isso é 1939. Foi 39. A Ivana querendo saber aqui. Ó. Foi 39, Ivana. Então, para você entender, né, o porte do filme, né, vou passar para você rapidinho aqui o trailer de O Vento Levou para a gente encerrar esse assunto. I'm going to marry Melanie. But you can't, not if you care for me. Oh, my dear, why must you make me say things so passionate? Ashley's going to marry Miss Melanie. It'll be announced tomorrow night at the ball. I don't believe it. If I dance, my reputation will be lost forever. Enough courage you can do without a reputation. Oh, you do talk scandalous. Well, the war's gonna start any day now, so we'd have left college anyhow. War? Isn't it exciting, Scarlett? You know those fool Yankees thinks they want a war? We'll show them. Well, gentlemen, if Georgia fights, I go with her. Like my father, I hope that the Yankees will let us leave the Union in peace. But Ashley... But Ashley, they've insulted us. You can't mean you don't want war. Most of the miseries of the world were caused by wars. And when the wars were over, no one ever knew what they were about. Oh, but there, no, you're just a child. It'll come to you, this love of the land. There's no getting away from it if you're Irish. I'm going home by the walk every step of the way. I'd kill you if you try to stop me. I will. Frankly, my dear, I don't give a damn. Chance. Certo. Então, quer dizer, o que fazer com um filme cujo discurso está datado, mas que é uma obra-prima do cinema? Né? Então, para a gente pensar aí um pouquinho. Beleza, queridos? Bom, chance. Vamos aqui agora dar sequência a esta coisa super importante da vida da gente. Chance. Chance. Vamos lá. Queridos, eu tinha parado com vocês falando sobre, deixa eu ver aqui, a partir da sequência de leitura. Tá. Não, então é mais para cima. Eu tinha falado para vocês assim, ó. Eu estou aparecendo aqui no cantinho? Me fala aí. Tá? Beleza, ok. Porque para mim eu não estou aparecendo. Então, olha só. Eu falei para vocês a sequência de leitura, né? Você vai fazer o quê? Você vai ler o enunciado, você vai, a partir do enunciado, perceber se você precisa ler o texto base ou não. E aí você vai ler as alternativas. Raul, quando que eu vou precisar do enunciado e quando que eu não vou precisar do enunciado? Vamos lá. Gente, o que é isso? Vai lá. Ok. Gente, atenção para isso aqui. Na grande maioria das vezes, você vai precisar ler o enunciado. Beleza? Por quê? Porque as alternativas, elas vão ser baseadas nos chamados distratores, que são o quê mesmo? As alternativas que não são o gabarito. E que são elaboradas por meio de alguns critérios que têm que intenção? Avaliar a sua capacidade de compreensão e de leitura. Tá certo? Toda vez que está aparecendo alguém aqui para a sala de coisa, dá um trem esquisito aqui na tela. Aí, beleza. Agora, então, Raul, você está dizendo que uma alternativa errada
né, na questão do Enem, ela não pode ser uma alternativa que não tenha nada a ver ou que não tenha nenhum critério para ser avaliada. Exatamente. Eu preciso ter que critério? O distrator. Raul, e quando eu não preciso ler o texto base, porque o próprio enunciado já me fala o que eu preciso saber e já coloca o conteúdo para mim? Aí você não vai ter distratores. Aí você vai ter apenas uma questão relacionada a conteúdo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Suponhamos que você tenha lá um texto, esse texto é uma notícia. Beleza. Mas você nem leu ele. Você leu primeiro o enunciado. O enunciado está dizendo assim: o texto acima é caracterizado pelo predomínio da linguagem objetiva e da relevância à informação. Dentro dessa perspectiva, é possível afirmar que o texto cumpre tem a predominância da função o quê? Aí você vai ter, gente, o enunciado já falou, linguagem objetiva com foco na informação. O que eu preciso saber sobre o texto já está no enunciado. Então, eu não preciso ler o texto base. Por quê? Porque o conteúdo sobre o texto base já está no enunciado. Linguagem objetiva e informação para achar a função. Eu tenho apenas que encontrar a alternativa que fale função referencial. Tá certo? Só esses são os que trabalham diretamente com o conteúdo, né? Para verificar se você sabe, né, esses conteúdos mais secos, mais básicos. Mas na grande maioria das vezes não é assim. Na grande maioria das vezes você vai precisar fazer a leitura do texto e da compreensão da sua leitura, né, do texto a partir da sua leitura, você vai identificar o que o enunciado pediu e aí procurar qual das alternativas atende a isso que você procurou e achou no texto a partir do enunciado. Detalhe, meninos, na grande maioria das vezes, você não vai encontrar as mesmas palavras do texto na alternativa correta, no gabarito. O que se espera é que você consiga traduzir, né, nas alternativas a mesma ideia que foi pedida no enunciado e que você identificou no texto. Mas as mesmas palavras geralmente não vão ocorrer. Certo? Então, até para verificar uma outra coisa, o seu nível de compreensão passa pela ideia de você conseguir determinar que dois textos diferentes, com palavras diferentes, podem se relacionar a uma mesma ideia, certo? Então, eu quero saber isso de você. É uma forma também de te testar, certo? Então, o que são os distratores? São exatamente essas alternativas que não são o gabarito. Todos os itens, lembra que item significa questão, né? No Enem. Significa questão. Os distratores, no entanto, não são apenas alternativas erradas. Eles contêm respostas com os erros que mais costumam ser cometidos pelos alunos. Ou apresentam sentido, mas não dentro da proposta da questão. Gente, na elaboração do item do Enem, o INEP hoje fala para os professores, para as pessoas responsáveis, fazerem o seguinte: pensar numa alternativa que valha 1 ponto, uma que valha 75, uma que valha 50, uma que valha 0,25 e uma que seja a pior de todas, que vale 0. Essa, se você marcar, sua TRI vai lá para baixo. Certo? Então, o que vai ser determinante aqui? Isso aqui, ó. Isso quer dizer que devem parecer corretas para quem está prestando o exame e não desenvolveu essa habilidade em questão. Ou seja, você, né, elas têm que ter, né, aqui o quê? As alternativas devem ser plausíveis em relação ao enunciado e a habilidade que você vai dar. Então, alternativas absurdas, completamente absurdas, que não têm um critério, geralmente não vão ocorrer no Enem, ou não devem ocorrer. Certo? Dessa maneira, o aluno deve estar bastante preparado, visto que, caso contrário, ele pode optar por um distrator em vez de marcar o gabarito. Certo? Deve ser tomado ao elaborar uma questão é não tornar o distrator uma opção que induza o estudante ao erro.
o que chamamos de pegadinha, ou pega, certo? Então, perceba que o INEP orienta os elaboradores a não trabalharem com peguinhas, e sim com critérios de criação de distratores. Como identificar um distrator? Olha só. Para identificar e avaliar a qualidade dos distratores, uma boa prática consiste em elaborar justificativas para cada um deles. Então, tipo assim, você olha para uma alternativa, você vê aquela alternativa e aí você vai buscando, tá, isso aqui tem a ver? Por que tem a ver? Ou não tem a ver, por que não tem a ver? Na justificativa, você explica o raciocínio que o aluno segue na falta de um conhecimento ou habilidade, confirmando a necessidade de retomada do assunto. As justificativas, você justificar as alternativas, são grandes aliados das intervenções pedagógicas. Isso aqui tem mais a ver com o professor, tá certo? Normalmente, um distrator apresenta ou informações a mais, certo? Do que foi pedido no enunciado em relação ao texto, né? A alternativa apresenta informações verdadeiras ou não que não fazem parte do texto base, do contexto relativo à questão ou da inferência possível pelo enunciado. Informações a menos, ou seja, restritivas. A alternativa apresenta informações insuficientes para solucionar o problema apresentado. Informação discordante. A alternativa apresenta uma informação que contraria aquelas expostas no texto. Nossa aula acabou? Acabou, né? Eita, lá. Mas dá para ficar mais uns 2 minutinhos, Raul. Não, mas eu tenho que entrar na outra agora, eu tenho que baixar essa aula aqui ainda. Ah, então tá. Então, olha só, meninos. O que tem aqui, ó? Cadê? Ó, então, chance. O que você precisa entender que acontece nos distratores? O que geralmente ocorre nos distratores? O que a gente chama de intromissão discursiva ou transfusão de ideias. É quando o distrator, a alternativa, intromete na ideia do texto original, do texto base. Certo? A generalização, que é sempre um problema. A restrição, que é outro problema. O embaralhamento de ideias está falando de uma coisa relacionada à outra, só que você fez uma leitura fragmentária e você não conseguiu associar essas duas coisas e embaralhou as ideias. E aí você olha lá o distrator que embaralha as ideias e acha que ele está certo. As distorções do sentido de palavras, estamos aqui na parte da semântica, né? Você entender que o sentido daquela palavra tem uma intenção de passar uma ideia, sem que, né? E aí, de repente, o distrator coloca aquela palavra num sentido diferente daquele que ela aparece no texto. Isso é distorcer o sentido. Certo? Uma dedução de relação não contida, ou seja, você chegou a uma conclusão, né, relacionando duas coisas que não estão relacionadas dentro do texto ou que não estão relacionadas com o que o enunciado pediu. Mau processamento de dados contidos no texto. Coloca-se lá, por exemplo, no texto tem falando que 75% das pessoas no Brasil são a favor do isolamento social. E aí tem um distrator que coloca assim: uma pequena maioria apoia o isolamento social. Não, peraí, 75% não é pequena maioria. Então, se você marca essa, né, falando que pequena maioria está certo, você está fazendo um mau processamento dos dados contidos no texto, certo? Havia lá um dado e você não o processou de forma adequada. Tá certo, meninos? Eu vou passar para vocês esse material hoje, tá certo? Hoje. A nossa vida recomeça lá em agosto, meus queridos, fazendo exercícios para identificar os distratores e fazer, na prática, a identificação disso aí que nós estamos falando agora, com esse materialzinho que eu vou mandar para vocês. Tá certo? Meus amores, vou ficar com saudade. É verdade. Vou ficar com saudade. Tenham boas férias. Aproveitem bem as férias. Aproveitem bem as Também férias vou, Raul. de vocês. Apareçam aí para dar tchau para mim. Tá um mês sem ver vocês. É verdade. Posso te mostrar uma coisinha, Gi? Posso te mostrar um negócio? Como é que é, meu bem? Posso te mostrar uma coisa muito fofa que aconteceu nessa quarentena? Mostra uma coisa muito fofa que aconteceu nessa quarentena. Ah, meu Deus. Lá vai. Ai, meu Deus, o que quer dizer? Cadê essa? Apareceu de novo. Seu microfone está desligado, liga ele. Ai, meu Deus, Ju!
Olha, eu tenho... Nasceu esse biticoco aí? Aham. Mais um? A Babi apareceu. Ai, mostra aí. Que cachorro! Ah, não! Itimalia! Eles já vão fazer, tipo, um mês já. Essa quarentena, já, tipo, minha cachorra já engravidou, já pariu, já tá quase dando os cachorros pros outros. Tá assim, ótimo, excelente. Mas você vai ficar com isso aí? Eu tenho 9 cachorros, Raul. Não tem como eu enfiar mais um cachorro dentro de casa. Se eu puder... Oh, meu Deus! Ah, não! Prevejo A cara da Ivana. Eu tenho 19 cães. Eu tenho 2 e meu pai já fica reclamando. Ai, se quiser ficar com 2, tá sobrando 2. Gente, deixa eu ir. Então, que eu ainda tenho que baixar essa aula e ainda tem que dar aula lá no cursinho. Beijo, meus queridos. Boas férias. Se cuidem, fiquem bem. Tá? Você também. Tudo de bom. Aproveitem bem as férias. Tchau. Vem de casa. Beijo.